Renault 4 foi fabricado em mais de 20 países, mais de 8 milhões foram vendidos. Era o amigo do fazendeiro, o sonho do estudante. Era uma van dos Correios, era um carro de polícia, era até um motorhome improvisado. Hoje em dia é dolorosamente lento, balança muito, é barulhento e tem todo o luxo de um abrigo de jardim. Também existe um problema intrínseco de design, que você pensaria que garantiria seu fracasso. E ainda assim, este é um dos carros mais significativos que já tive no canal até agora. Deixe-me te contar o porquê. Pode ser um carro modesto, mas ocupa um lugar enorme na história do automóvel. Agora, enquanto o 2CV era um caracol de lata instável, este aqui era, bem, uma caixa instável sobre rodas, mas uma caixa charmosa com algumas grandes surpresas. E ele passou por 33 anos de produção com apenas mudanças muito pequenas na carroceria. A história começa em 1961, quando a Renault queria construir um concorrente para o 2CV, mas que eles queriam que fosse mais prático e moderno. O Citroën tinha sido um grande sucesso, mas tinha sido lançado em 1948. Em 1960, com a França se urbanizando rapidamente, alguns de seus defeitos estavam se tornando mais difíceis de aceitar. Ele era incrivelmente lento. A suspensão era muito complicada e precisava de lubrificação a cada 1000 milhas. E faltava espaço interno em comparação ao seu tamanho total. O 4 era superior em tudo, exceto por uma escolha técnica estranha que discutiremos em breve. Os motores tinham 4 cilindros refrigerados a água, não 2 a ar, tornando-os mais potentes e refinados. Os tamanhos iam de 603 a 1108 cc e a potência variava entre 23 e 34 cavalos. Uma velocidade máxima de 65 milhas por hora era muito boa em comparação com as modestas 43 do 2CV, e a suspensão por barra de torção em todas as rodas não exigia manutenção. Mas é aqui que chegamos ao aspecto mais chocante desse projeto. Agora, é bem sabido que para um carro andar corretamente, o chassi precisa ser simétrico, e mesmo assim, no 4, a distância entre eixos é maior de um lado do que do outro. Isso mesmo! Porque as duas barras de torção traseiras foram colocadas uma na frente da outra, a distância entre eixos deste lado do carro é menor do que do outro. Foi o primeiro hatchback produzido em massa do mundo, e com os bancos rebatidos, o espaço interno é absolutamente enorme. Tão grande que meu amigo Ian, que costumava ter uma pequena propriedade no país de Gales, diz que conseguia colocar 14 fardos de feno nesse carro, entre o interior e o teto. Uma área em que ele ficava atrás do 2CV é que inicialmente só vinha com um câmbio de 3 marchas, e isso é estranho porque foi projetado especificamente para esse carro. O chassi pode ser melhor descrito como um semi-monobloco com a carroceria em cima dele. Isso é muito parecido com as plataformas tipo skate dos carros elétricos de hoje. Isso permitia variações muito fáceis da carroceria. Então você tinha coisas como o Planair e a lendária Van Furgonette. Eles foram fabricados em mais de 20 países, incluindo México, Croácia, Eslovênia, Portugal e até mesmo durante 4 anos em Heidelberg, na Austrália. Mas talvez o mais surpreendente de tudo seja que ninguém menos que a Alfa Romeo os fabricou sob licença em sua própria fábrica em Milão nos anos 60. Houve até uma versão Simpar 4x4 que competiu no Paris-Dakar em 79 e 1980. Este aqui é um modelo GTL do final de 1988. E quando digo do final, quero dizer que ele teve a audácia de ainda estar à venda. Em um mundo onde tínhamos um Porsche 959 e uma Ferrari F40, e ainda assim, lá estava ele, orgulhosamente oferecendo 34 cavalos de potência e sem nenhuma atualização de design desde que o ABA acabou. Vamos olhar por dentro. Tudo aqui é simples, mas há detalhes interessantes. Agora, esse painel bem espartano tem alguns números, além dos quilômetros por hora.
Este é um carro francês. Então, nele há uma marcha sugerida. Acho que é ali que você troca de marcha em cada um dos pequenos mostradores. Também adoro as janelas deslizantes. Quero dizer, isso é tão simples. Você só puxa essa pequena trava e então abre a janela tão rápido, fácil, sem esforço. As maçanetas das portas, de forma incomum, ficam na própria porta. Você só aperta isso e puxa para fechar. Tem um botão no chão que serve para controlar o farol alto e baixo, que é realmente uma relíquia do passado. E claro, como você não notaria a alavanca de câmbio saindo do painel? Bem, há dois motivos muito bons para isso. O primeiro motivo é que isso libera muito espaço extra na cabine, e eles tiveram que fazer dessa forma porque, de maneira bem incomum, o câmbio fica montado bem na frente do motor. Acho que isso remonta aos carros originais, que usavam motores de Renaults com tração traseira, nos quais eles simplesmente giravam o motor e o colocavam assim. Agora, eu acho que este deve ser um dos melhores Renault 4 do mundo. Como eu disse, é um modelo de 1988, então é um modelo bem do final, e está em uma condição incrível. Está marcando 120 mil quilômetros, então acho que isso dá cerca de 90 mil milhas, e simplesmente parece excepcional. Exceto pelo capô, toda a pintura é original. Então, o motivo de ela estar tão boa é que sempre foi guardada em local coberto no sul da França, portanto, sem problemas de ferrugem. O antigo dono dela era muito meticuloso. O Nick, atual proprietário, descobriu que ele tem uma pilha de documentos. Ele descobriu que todo ano, precisando ou não, ele trocava os 4 amortecedores e você pode ver, até mesmo antes, pela condição do motor e de tudo, que isso está absolutamente impecável. Eu me sinto privilegiado por dirigir isso hoje. Tenho sido muito cuidadoso porque acho que é praticamente insubstituível. As impressões ao dirigir são realmente mistas. A direção é incrivelmente imprecisa, fora do centro. Simplesmente não há precisão nenhuma ali. Mas então, ela ganha peso e te dá um pouco de sensação, o que é inesperado e muito bem-vindo. A posição de dirigir é boa, você fica bem ereto. A suspensão é super macia, então o carro balança o tempo todo. Mas com 720 quilos, acho que esse era o peso deles. Os 34 cavalos do motor, 4 cilindros em linha, não são tão ruins quanto você pensa. É um motor bem áspero e ali na frente você tem os pontos de troca de marcha marcados no velocímetro, mas sinceramente eu não gostaria de forçar tanto hoje. Acho que trocar de marcha a 80 km por hora em terceira seria forçar demais essa velhinha. Acho que ela aguentaria e o motor parece estar em ótimo estado. Mas ainda assim, esse câmbio na coluna é adorável. A sensação é muito boa. Não tem muita folga ali. E como você vai quase direto para a caixa de câmbio, também tem uma sensação mecânica muito agradável. No começo ele fica um pouco alto, mas você acaba se acostumando com isso. Não vou passar as marchas do jeito normal que costumo fazer, porque não é algo rápido. Mas de qualquer forma, vamos ver como ele se sai na estrada. Estamos com o velocímetro marcando 60 milhas por hora. Acho que, na verdade, não está tão rápido assim. Acho que está marcando umas 5 milhas por hora a mais, mas ainda assim é algo respeitável. Você conseguiria acompanhar o trânsito moderno sem se preocupar muito. Na verdade, alcancei o trânsito nessa estrada, mas algumas pessoas são tão lentas que chega a ser frustrante às vezes. Agora você provavelmente consegue ouvir a imensa quantidade de barulho e coisas se mexendo aqui dentro. Mas o pior disso tudo parece vir mesmo daqueles cintos de segurança traseiros, do jeito que eles ficam soltos nos parafusos, que meio que os prendem ali. Se houvesse anéis de vedação dos dois lados, isso já resolveria boa parte do problema. Além disso, parece meio frágil.
Todos os plásticos são bem frágeis, bem ásperos, mas isso faz parte do charme. E este também é uma edição especial, porque se chama The Clan. E o motivo disso, eu acho, é o estofamento. Eu não diria que é escocês, mas é inspirado na Escócia. Eu acho que é, sei lá, uma visão francesa de como seria um tecido tartan. Uma versão básica chamada The Trace esteve disponível por alguns anos após o lançamento. Essa tinha coisas como painéis traseiros sólidos, ou seja, sem janelas, ainda menos equipamentos do que esta e o motor mais básico possível. Ela não durou muito, embora eles a tenham deixado mais refinada do que o 2CV. Eles nunca perderam de vista o fato de que ainda havia um mercado para proprietários de pequenas propriedades, como pequenas fazendas, coisas desse tipo. Então a suspensão foi projetada e feita de uma forma que você podia levar rapidamente ao seu mecânico. Ele podia soltar alguns parafusos e aumentar a altura. Se você tinha uma fazenda e usava muito o carro em estradas irregulares, era fácil alterar essa altura. Ele é macio, ele balança, mas na verdade ele faz curvas melhor do que você imagina. Na volta, vou forçar um pouco mais nas curvas mais fechadas e vamos ver como ela se sai. O raio de giro, como você esperaria, é absolutamente impressionante. A direção é um pouco mais pesada em baixas velocidades, mas se falarmos sobre a faixa de potência, bem, ela realmente tem uma. Surpreendentemente, e subir o giro extrai o melhor dele. Não tenho certeza de quantas rotações ele está fazendo e, como eu disse, não vou acelerar até todos os pontos de troca sugeridos, mas, ainda assim, é um motor que realmente gosta de entregar mais potência em giros mais altos. Vamos lá, vou fazer isso. De terceira, acho que você podia reduzir para a segunda, mas não quero forçar esse carrinho. Parece que ele vai tombar. Realmente parece que vai na dianteira, e daqui para frente é só manter o pé cravado no acelerador que ele simplesmente flui. Adorável, muito bom. Quero dizer, acho que o surpreendente é que há uma quantidade enorme de aderência. Agora, você fica um pouco desencorajado a usar isso, porque pode ser um pouco assustador quando ele começa a inclinar na curva. Então, às vezes, você não entra tão rápido quanto realmente poderia, porque eventualmente ele para de inclinar. Não tomba como você imagina. Hoje, mais pessoas me abordaram neste carro do que em supercarros ou qualquer outra coisa. Todos eles disseram, eu costumava ter um desses, e adoram relembrar a época em que tinham, sabe, anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, mais do que qualquer outro carro. Muita gente veio falar comigo por causa dele e foi legal ver as reações delas. É um reflexo ruim de como estamos indo mal no Reino Unido. Eu comecei a elogiar carros por como eles lidam com buracos, mas é isso mesmo. Essas estradas são bem ruins e esse carro lida muito bem com todo tipo de irregularidade, com as imperfeições. Para mim, parece uma versão muito mais utilizável de um 2CV com um charme todo próprio. Eu adoro esse carro, sim, tudo bem, é macio, balança bastante, não é muito refinado. Ainda assim, é mais um dos carros que dirigi recentemente, que, embora objetivamente, se você olhar para tudo hoje em dia, não é tão bom assim, ainda é imensamente divertido de dirigir. Um enorme obrigado ao Nick por ter trazido o carro e obrigado a todos vocês por assistirem.